Já pensou que você pode ter um parto normal, natural, sem dor, sem sofrimento, em menos de meia hora no hospital? Pois é, isso aconteceu comigo e eu estou aqui para contar um pouco do meu relato de parto. Olá, para quem não me conhece, eu sou a Ana Amorim. Eu sou psicopedagoga, terapeuta integrativa e professora, mas principalmente eu sou a mãe da fofucha da Helena. Bom, então vamos começar. Naquele dia, no dia 22 de outubro, mais especificamente, eu já estava muito ansiosa, porque já havia passado aquele prazo que os médicos colocam do nascimento, né? Que é a data aproximada do nascimento do bebê. É claro que a gente sabe que não necessariamente o bebê vai nascer naquela época, ele pode se antecipar e ele pode também atrasar. Mas, como uma boa mãe, boa gestante, eu estava com o coração a mil e super ansiosa. Mas eu estava muito preparada, então eu havia estudado muito para aquele momento, porque desde o princípio eu sabia que eu gostaria de um parto normal, natural, sem nenhum tipo de intervenção. A minha ideia a princípio era ter um parto em casa, mas fazendo muita pesquisa eu vi que financeiramente não seria viável. Então, o que aconteceu? Naquele dia 22 de outubro, eu já estava com 40 semanas e 2 dias da previsão do médico. E pra mim, assim, tava uma ansiedade misturada com emoção. Então, assim, tava um turbilhão de pensamentos e de emoções. Mas eu havia me preparado bastante para esse momento, porque a cesárea ela nunca foi uma opção para mim, nem como segundo plano. Ela seria, sim, último do último caso em questão de vida ou morte. Então, eu também no parto normal não queria nenhum tipo de intervenção, independente se eu estivesse sentindo uma dor de morrer ou não. Mas, enfim, naquele dia eu havia acordado bem cedo, né? A barriga já incomodava, a bebê já me chutava, então, enfim. E quando eu fui ao banheiro, eu senti um sangramento. Aquele sangramento me foi estranho, porque eu nunca tinha ouvido falar, nem nos relatos e nem na literatura, de que iria sangrar, né? Um pouquinho ali no processo do parto. Isso a princípio, né, como uns sintomas, um dos sinais para que esse parto estivesse próximo. Então eu me direcionei para o hospital com meu marido e a médica plantonista, ela falou: olha, Ana, você está de 3 para 4 de dilatação, você não está sentindo nenhum outro sinal, então eu vou te mandar para casa, você vai ficar ativa. Você vai fazer o que você tiver para fazer, mas sempre em movimento. Faça caminhada, faça alguma atividade em que você precise movimentar o seu corpo. O que eu não te oriento é ficar sentada, muito tempo sentada, e nem deitada, repousando. Por quê? Porque se você estiver entrando no processo de trabalho de parto, você vai desacelerar. E isso pode ocasionar um parto talvez no outro dia ou daqui a ali 2 dias. Então eu já ansiosa fiquei, voltei para casa. O meu jardim, ele é um jardim muito grande, ele tem muitas árvores e naquela época estava caindo bastante folha. Para alegria do meu marido, o que aconteceu? Ele falou: vá catar folhas. Então eu comecei a limpar o jardim, a juntar as folhas e colocar no saco e levar e carregar aqui, abaixar ali e caminhar pelo jardim. Então eu fiz bastante movimento naquele dia, mexi nas roupinhas da bebê. Então eu fui de fato preparando, e lava aqui, lava ali, e varre a casa e varre tudo, enfim. Fiz todos os movimentos, isso ao longo do dia. Um detalhe importante, nós aqui na nossa casa, no nosso terreno, a gente faz hospedagem. E justamente nessa data, nós estávamos hospedando um casal com um filhinho pequeno de islandeses, dinamarqueses, agora não me lembro. Eles eram estrangeiros. Guarda isso. O dia foi indo. Começou no final, assim, bem no finalzinho do dia, quase escurecendo, eu senti umas dores. Mas eram umas dores, assim, muito tranquilas, nem dava para considerar. E foi avançando a noite, eu comecei a sentir dores cada vez mais intensas, mas nada insuportável. Era como se fosse uma cólica, depois ali ia uma dor na lombar, depois a cólica, depois a dor na lombar, e aquilo ia se intensificando. O que eu fiz? Eu comecei a fazer todos os protocolos que eu havia me preparado para fazer, que incluía banho no chuveiro quente, né, para relaxamento ali nas costas, na lombar, a bola de pilates,
e o massageador. Então, basicamente era isso, e eu ficava andando pelo meu jardim. Essa dor, ela começou a evoluir. Então, a dor, para quem não sabe, ela vem com um movimento de onda. Ela vem devagar, ela faz um pico e ela desce. E é assim, aí ele vai sempre aumentando um pouquinho, é como se ele fosse colocando uma carguinha um pouco maior, para que, eu acredito, pela inteligência da natureza, para que a mulher, ela perceba e ela sinta o seu corpo e ela faça essa conexão de que o seu corpo está entrando nesse processo para, de fato, ter o nascimento do bebê. Mas ok, quando foi ali à noite, no meio da noite, eu já estava sentindo bastante dor. Então, eu fazia a contagem, eu e meu marido, a gente fazia a contagem, né, pra gente saber se estava próximo ou não do expulsivo, por exemplo. Bom, os hóspedes chegaram. E eles chegaram e eu tava sentindo dor, então eu me recolhi em casa. E meu marido ficou... inclusive, o que estava acontecendo? Nós estávamos reformando uma das casas nessa época para poder receber mais hóspedes, preparar outra casa para receber mais hóspedes. Então, meu marido estava lá na obra, levantando parede. E eu em casa. Então, é um terreno grande em que tem várias casas, uma estava com hóspedes e a outra meu marido estava reformando. Então, ele não estava assim tão próximo. E como ele pediu para que eu o avisasse só quando estivesse uma dor assim, não consigo ficar sozinha, ele iria ficar comigo. O que não estava acontecendo, eu estava sentindo dor, mas não estava morrendo. O que aconteceu? Os hóspedes chegaram, né? E as dores foram evoluindo, mas eu continuava sempre naquele circuito. Bola de pilates, caminhada dentro de casa, a massagem com o aparelho e o banho quente. Então eu ia fazendo isso e ia fazendo a contagem. O que aconteceu? Quando os hóspedes chegaram, meu marido não fala inglês, ele até entende um pouco, mas ele não fala inglês. E eles esqueceram o celular no Uber. Aí o que aconteceu? Eu tava sentindo dor com aquela barriga já pesada e eu tive que ser a intérprete. Então imagina a situação. Você tá em trabalho de parto visivelmente, você está sentindo dor, ora na parte da frente ali, na cólica intensa, ora na lombar, então eu já não tava conseguindo me mexer muito. Ainda tive que conversar em inglês, acalmar esses hóspedes, ligar na Uber, falar com a motorista da Uber, pedir para ela voltar para poder deixar o celular dos hóspedes e eu lá sentindo dor. E lembrando, é aquela onda, né? Então ela vem, você dá aquele grito, aí ela para. Aí é como se nada tivesse acontecendo. Aí daqui a pouco ela vem de novo, você dá aquele grito e aí depois ela para, nada aconteceu. E eu estava nesse processo enquanto eu estava ajudando os nossos hóspedes. Ok. Consegui ajudar eles e aquela dor foi se intensificando, foi assim, eu tava fazendo aquele circuito e cada vez mais sentindo que estava chegando a hora. O que aconteceu? Meu marido, nessa correria de conversar com ele, ajuda os hóspedes e faz isso, faz aquilo e prepara as coisas para deixar no carro para ir para maternidade, meu marido cortou o pé dele. Ele cortou na obra que nós estávamos fazendo. Ele cortou assim num nível que ele precisava ter ido pro hospital levar pontos. Então imagina, eu sentindo aquela dor naquele processo e meu marido corta o pé. Então lá fui eu acudir meu marido e a gente estava fazendo todos os procedimentos para estancar o sangue, parar de sangrar e era bem aqui naquela voltinha do pé, né? Então tá aqui a palma do pé, era bem aqui onde ele pisava e teria que colocar o calçado. Então, lá estava eu sentindo dor, ajudando meu marido e me preparando para ir para a maternidade. Aí, enfim, conseguimos sanar isso. Quando foi mais tarde, eu já estava sentindo uma dor assim, num grau que eu falei para ele, a hora é agora, a gente vai ter que ir embora. A gente vai ter que ir direto para a maternidade. Só que eu não moro tão perto assim do hospital. Então, meu marido falou, não, então agora vamos. Beleza, né? Tava tudo pronto para ir pro hospital. Eis que o porta-mala do carro abriu. Isso mesmo, o porta-mala do carro abriu e não queria fechar mais. Já era próximo da meia-noite e esse porta-mala abriu, não queria fechar, abriu, não queria fechar. E eu já tava sentindo uma dor diferente, porque não era aquela dor suportável que ia gradativamente, como uma onda. Ela já vinha uma dor mais estridente, uma coisa que era completamente diferente, porque até então estava ok, estava sentindo uma dor que não é aquele bicho de 7 cabeças. Só que
O porta-malas quebrou e assim, meu marido arrumava, ele abria de novo. Aí ele tava saindo da garagem, aí o porta-malas abria. E eu já desesperada. Aí acho que misturou o desespero, porque o hospital não é tão perto da minha casa. Então, enfim, nós fomos. Meu marido deu um jeito, fez uma gambiarra e fomos. Deu 2 quadras pra frente, o porta-mala abriu de novo. Meu marido foi no meio da rua, na noite, já quase madrugada, e foi arrumar o porta-malas. E eu já estava virada, estava atrás, né, no banco de trás, eu já estava virada com os punhos em cima do banco, de joelhos no chão, já preparada, meu corpo já estava preparado para expelir o bebê mesmo. Então eu falei, marido, vamos, dê um jeito e vamos, porque tá nascendo. Ele conseguiu dar um jeito, ele arrumou ali o porta-malas e a gente foi. Quando chegou ali, faltando acho que algumas quadras para chegar no hospital, o porta-malas abriu de novo. E aí meu marido virou e falou assim, eu tenho que arrumar. Eu falei, não dá tempo, não tem como arrumar. Eu tô sentindo a cabeça da bebê já descendo, já tô sentindo ela indo embora, vai nascer no carro. Aí ele pegou, tirou as coisas do porta-malas e foi com tudo, foi com tudo pro hospital. Chegando no hospital, ele me deixou na porta da entrada da emergência, da obstetrícia, e ele foi estacionar o carro, enfim, tirar as coisas, pegar as coisas. Nisso, já devia ter passado da meia-noite, né? Então, assim, não tinha recepcionista. E lá tinha a recepção, né? As cadeirinhas, e tinha uma porta fechada, lacrada, que as enfermeiras ficavam lá junto com o médico plantonista. Eu não batia, eu esmurrava aquela porta. Você não tem noção. E eu, tá nascendo. E a enfermeira abriu, assim, meio que com medo. O que tá acontecendo? Estão assaltando o hospital. Não, era eu mesma batendo, esmurrando a porta do hospital, falando que tava nascendo. E é interessante, o nosso corpo, ele é tão inteligente, ele de fato é projetado e preparado para, de fato, nós parirmos, que a minha estrutura corporal já estava preparada para aquele bebê deslizar, para ela descer. Então ela naturalmente, né, eu já tava fazendo aquela posição assim um pouco mais agachada, abri as pernas e comecei a empurrar ali na salinha da emergência mesmo. A enfermeira olhou pra mim, não empurra, pelo amor de Deus, não empurra, estamos chamando a médica, não empurra, ela tá vindo, e eu não aguento, o bebê tá nascendo, gente, eu sentia aquela bebê querer vir descer, e eu tinha que segurar, porque a enfermeira falou que só podia empurrar na hora que a médica chegasse. Enfim, a médica chegou, isso foi bem rápido, porém, para quem está vivenciando a situação, parece que demora anos, horas, mas foi super rápido. A médica chegou, a médica super tranquila, abriu minhas pernas lá, fez os exames, enfim, aquela dificuldade toda para eu ficar lá sentada, depois deitada, e aí ela fez o exame, ela na maior paciência falou assim, parabéns mamãe, seu filho está nascendo. Como se eu já não soubesse disso há meia hora atrás. Enfim, as burocracias de hospital, eu sentindo dor, já querendo fazer o expulsivo mesmo, e o hospital naquele protocolo, não, espera, segura, porque a gente precisa ir pra sala de parto, que não sei o que, e meu marido nada, e eu procurava esse homem não tava, e eu falei, meu Deus, então vamos, né, segura na mão de Deus e vai. E aí chegamos lá na sala de parto, já tava com umas 2, 3 enfermeiras, enfim, e gritando, escandalosa no último grau. Cheguei lá, a médica queria que eu ficasse deitada na maca. E eu fiquei pensando, gente, mas qual é a lógica de eu ficar deitada na maca, sendo que a criança já estava descendo, escorregando. Se eu fizesse uma forcinha, a bebê saía. E a médica queria, porque queria que eu ficasse deitada. E aí, o que aconteceu? As enfermeiras, uma de um lado, outra do outro, me empurrava para trás, me projetava para deitar, eu me empurrava para frente. Elas me empurravam pra trás, eu ia pra frente, e a médica lutando comigo, e isso, gente, eu parindo. Aí eu peguei e já tava estressada, aí nisso meu marido entrou. Aí no que ele entrou, eu já fiquei um pouco mais tranquila. Aí a médica falou assim, não, então deixa ela do jeito que ela quer ficar aí. Que eu tava mais assim, né, mais inclinada, com as pernas assim pra cima, e aí só pro bebê escorregar. O que aconteceu? Lembra que eu me preparei bastante pro parto. O meu marido, e tudo que eu via, que eu lia, que eu anotava referente a esse momento do parto, eu avisava o meu marido.
Eu falava, olha, se eu estiver respirando de tal jeito, me corrige, porque tá errado. Se eu estiver lá na Partolândia e esquecer de fazer tal movimento, você me corrige, você lembre. Porque para os homens, pensa assim, eles não vão ler a quantidade de coisas que você leu. Eles não vão assistir a quantidade de vídeos que você assiste. Os maridos, os namorados, os companheiros, eles vão ser bem racionais, eles vão ser bem diretos. Então, seja direta também. Quando estiver acontecendo tal coisa, haja de tal maneira. Então, foi exatamente o que eu fiz com meu marido. E eu estava fazendo a respiração cachorrinho. Aí meu marido lembrou e ele falou, Ana, não é pra fazer essa respiração, porque você me falou que, enfim, ele não falou assim completo, né? Você me falou que não era pra fazer, era pra fazer uma respiração mais profunda e de uma forma mais controlada para você oxigenar seu corpo, oxigenar seu cérebro e o da criança. Então eu mudei a respiração. Então você consegue com a pessoa que está com você, e por isso que é muito importante que você tenha um acompanhante, para que essa pessoa seja o seu porto seguro naquela situação. Então, na hora de eu fazer o movimento de expelir o bebê, eu tava puxando ele. Então, ao invés de eu ajudar a bebê a sair, eu tava puxando. Então, eu tava fazendo o movimento contrário. Meu marido foi me orientando. Nessa hora que meu marido estava me orientando, as enfermeiras se afastaram um pouco e elas ficaram ali de suporte. Então, acredito que elas perceberam assim, não, ela está amparada, então a gente não precisa ficar aqui tão próximo dizendo o que ela precisa fazer. Eu acredito que no terceiro empurrão, a minha filha nasceu. E assim, gente, é um momento assim, mágico. É uma mistura de uma dor intensa, incomparável. Não adianta as pessoas dizerem assim, ai, parece com isso, ai, parece com aquilo. Não, não se parece com nada, nada, assim, é inimaginável. É um momento, assim, inexplicável, você não consegue mensurar aquele momento. Então, a médica tirou a bebê, já colocou aqui no meu colo. E meu marido tava lá, e ele tava emocionado, eu tava emocionada, assim, foi um momento mágico pra gente. Bom, esse foi o meu relato de parto, espero que você tenha gostado, tenha sentido um pouquinho ali da sensação, da emoção que eu senti na hora. Ele foi, de fato, um processo que dentro das possibilidades, ele foi muito positivo, eu fiquei super feliz, porque entre a minha entrada no hospital e até a minha bebê nascer, eu acho que não deu meia hora, então foi um processo da melhor forma possível, sem medicação, sem indução, sem nenhum tipo de aparelho, sem a possibilidade da cesárea, então eu fiquei super feliz. E compartilha esse vídeo, compartilha com uma gestante, com uma mãe, com uma tentante que quer de fato ser protagonista desse parto, que é lindo e que é natural, tá bom? Vou deixar aqui também o link dos itens que eu utilizei para me preparar para esse parto, né? Vou deixar também um vídeo em que eu dou dicas de como se preparar para esse parto mesmo, né? A massagem, o massageador, você mesmo, sozinha, consegue se ajudar. A bola de pilates, o tapetinho. Então, assim, são várias possibilidades que você consegue fazer para você se autoajudar. E, claro, você tendo uma doula é muito bom, você ter um acompanhante, o seu marido ou a sua mãe, uma pessoa que possa, de fato, abraçar essa causa com você e te encorajar, porque você é poderosa, você é protagonista, de fato, deste momento. E é um momento lindo, é um momento mágico. Então, espero que esse relato tenha, de fato, te ajudado. E vou deixar todos os links aqui na descrição para que você consiga acompanhar mais de perto. Se quiser também pode me mandar uma mensagem, estou à disposição. Se quiser fazer terapia comigo, Ana, eu não tô dando conta, eu acho que eu não vou dar conta. Me escreve, vamos conversar, tá bom? Beijo grande e espero que, de fato, tenha te ajudado. Até mais!